Olá, meus amigos. A nossa brasileirinha de hoje está contando pra gente como foi a experiência dela na missão de tempo integral, viu? Ela fala o seguinte: Olá, querida Vânia. Sou de Curitiba, Paraná. Fui membro da igreja por 11 anos da minha vida. Servi em missão no estado da Bahia. E fui para a missão 2 dias após perder minha mãe para o COVID. Na época, enfiei na cabeça que tinha que ir porque tudo o que estava acontecendo era o diabo tentando me impedir de ajudar as outras pessoas. Então, lá fui eu para a missão, ignorando o luto de ter perdido a pessoa mais importante da minha vida. Quando cheguei, fui bem recepcionada pelo presidente da missão e pelos missionários. Conheci finalmente minha companheira de missão. Quando chegamos em casa e pude passar um tempo com ela, descobri que ela era uma pessoa terrível, que só queria chamar a atenção para ela mesma. Mal podia eu abrir a boca para falar qualquer coisa que ela me interrompia e se apresentava no meu lugar. Passei os 3 primeiros meses no inferno com essa sister. Então tomei coragem para pedir para o meu presidente de missão mudar de companheira porque eu não aguentava mais. Por sorte, ele compreendeu e me trocou. A segunda sister, nos demos bem no começo, mas depois desandou também. Talvez eu não tivesse sorte mesmo com companheiras. Quando teve troca de missionários, conheci minha nova companheira. Essa era a 3ª já. E um amor de pessoa. Compreensiva, amorosa, maravilhosa. Nos demos muitíssimo bem. Ela foi literalmente a melhor companheira que tive ao longo da missão. Mas tudo que é bom acaba, não é mesmo? Por algum motivo, comecei a gostar romanticamente dessa sister. Acabei falando para ela porque meu sentimento por ela estava ficando muito forte. Foi a primeira vez na vida que senti algo por uma pessoa do mesmo sexo. Tinha momentos que me sentia suja, impura e até indigna. Mas olha, essa sister me ajudou tanto em relação ao que eu estava sentindo que só tenho a agradecer a ela. É óbvio que chegou um momento que ela teve que contar para o presidente da missão. E você sabe que quando os presidentes de missão ficam sabendo sobre isso, o mais provável a acontecer é que ele entre em contato imediato com você. Foi exatamente o que aconteceu no meu caso, mas o engraçado é que ele não brigou comigo, ele conversou de uma forma que me senti ouvida. Fui totalmente sincera com ele e no final da conversa, ele pediu para eu fazer as malas, que ele iria fazer uma transferência de emergência. Naquele momento, a ficha caiu. Eu era um problema que precisava ser resolvido. Fui tirada às pressas da casa junto com minha companheira. Ele deixou a sister em uma casa com 2 duplas e me levou para uma outra casa com LTC, que é líder treinadora de sisters. Ao chegar lá, elas ficaram surpresas por receberem o presidente no apartamento com uma sister nova. E você sabe, né, Vânia, que a fofoca corre solta na missão. Assim que o presidente se foi, fui bombardeada de perguntas sobre o verdadeiro motivo de estar lá. Nesse momento, percebi que não queria mais ser missionária. Liguei para o presidente da missão dizendo que queria ir para casa. Ele me deu 2 dias para pensar bem sobre o assunto. Nesses 2 dias me senti deslocada. Não podia entrar em contato com minha antiga companheira. Virei chacota na missão. E daí o luto apareceu. Fiquei mal, muito mal quando voltei para casa. Minha ala me recebeu não de braços abertos, mas com 4 pedras na mão. Meu bispo falava todas as conversas que tínhamos para a esposa fofoqueira dele, e a ala inteira ficava sabendo da minha vida. Resumindo, perdi minha mãe, meus amigos da igreja,
e a religião que achava que era única e verdadeira na face da terra. Hoje, depois de 2 anos tentando me recuperar dos traumas que passei, descobri que não gosto de menina, que foi só uma forma que achei na época de esconder meu luto. Hoje moro com meu namorado no Rio de Janeiro e estou feliz. E através de você consegui tirar meu nome da única e verdadeira igreja na face da terra. Eu quase esqueci. Minha missão durou 7 meses. Foi curta e traumática. Querida, obrigada, viu, por mandar aqui o teu depoimento pra gente, a tua experiência na missão. Uma experiência cercada de tabus. Que vale a pena a gente conversar a respeito e mudar alguns conceitos. Pelo menos tentar mudar. A história dela, a experiência dela me pegou de surpresa em vários trechos aqui. Um deles foi quando ela disse que ela foi para a missão 2 dias depois de ter perdido a mãe dela por Covid. Tenta se imaginar na situação dela. Ela foi em 2019 ou 2020 para a missão. Então ela devia ter 19 anos, porque ela disse que foi membro da igreja por 11 anos. Então ela deve ter ido aos 19. Tenta imaginar uma jovem de 19 anos de idade, perdeu a mãe para o Covid, provavelmente não pôde se despedir. 2 dias depois, ela está embarcando para ir para a missão. Ela diz que na época ela enfiou na cabeça que tinha que ir porque tudo que estava acontecendo era o diabo tentando me impedir de ajudar a outras pessoas. Então, lá fui eu para a missão, ignorando o luto de ter perdido a pessoa mais importante da minha vida. Isso aqui me chocou um pouco, porque o certo seria o bispo, ou o presidente da estaca, seja quem for que estivesse ajudando ela, né, nos preparativos, deveria provavelmente ter falado, não, eu acho que não é uma boa ideia você ir agora. Você acabou de perder a tua mãe, você precisa processar tudo o que aconteceu. Você precisa cuidar de você primeiro para depois poder ajudar outras pessoas. Você precisa se ajudar primeiro. Eu acho que isso é o que deveria ter acontecido se a igreja fosse focada em como é que fala? Compartilhar o evangelho com as pessoas. Se ela não fosse uma empresa que trabalha assim com estatísticas, cuja política, eu diria, que eu já comentei com você aqui várias vezes, e o caso dela é um exemplo perfeito para o que eu sempre te falo. Quando eu digo para você que a tua vida gira em torno da igreja e dos interesses dela, que as tuas necessidades, os teus desejos, os teus objetivos são irrelevantes para a igreja, é isso que eu quero dizer. 2 dias depois do falecimento da mãe, ela foi para a missão. Isso aqui, eu não sei se ela enfiou na cabeça dela ou se foi enfiado na cabeça dela, porque eu vivi com este conceito a minha vida inteira dentro da igreja. Que ela tinha que ir para a missão mesmo tendo perdido a mãe recentemente. Porque tudo que estava acontecendo era o diabo tentando me impedir de ajudar a outras pessoas. Nossa, como eu escutei falar sobre isso. Sempre que você tinha um chamado, fosse para ir para a missão ou qualquer outro chamado, se começasse a dar coisas erradas na tua vida, ou se algo assim tão triste acontecesse, como a perda de um ente querido às vésperas de você ir, eu era ensinada que isso era Satanás tentando te impedir de você cumprir e magnificar aquele chamado.
Por outro lado, muito provavelmente, se você acredita num Deus, muito provavelmente esse Deus que conhece a farsa e o charlatanismo que essa corporação de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias representa e muito provavelmente esse Deus faz de tudo para te impedir de fazer algo que vai te trazer tristeza, arrependimento, que vai te trazer um prejuízo. Talvez esse Deus esteja tentando te alertar e falar, olha, isso aqui não vai ser bom para você. Mas é claro que ao invés da pessoa parar e pensar, puxa, parece até que não é para ir, né? Você não tem esses dias que falar, parece, hoje eu não devia nem ter saído de casa, porque eu saí, deu tudo errado, pneu furou, tropecei, caí, enfim, né? Acontecem coisas e a gente fala, nossa, parece que eu não devia nem ter saído de casa. Então, no caso da igreja, quando você está fazendo algo para ela, quando você é chamado, né? E essas coisas acontecem, é Satanás tentando te impedir, é Satanás tentando, como é que fala? Atrapalhar a obra de Deus. Como quando eu fui chamada para ir para a missão, eu estava na época namorando um ex-missionário, eu estava feliz, apaixonada. Eu tinha um excelente emprego, eu tinha acabado de passar no vestibular para ciências contábeis. Tudo isso aconteceu naquele ano em que eu deveria estar me preparando para ir para a missão. E eu escutei isso aqui. Ah, mas isso é Satanás fazendo de tudo para te impedir, porque você vai ser uma missionária tão poderosa. Você vai ajudar tanto na obra de Deus e Satanás quer impedir que isso aconteça. Cuidado, isso é controle do pensamento. Eles te dão uma ideia formada e você simplesmente enfia na tua cabeça, como ela diz aqui. E acredita. É muito claro que ela não deveria ter ido para a missão. Como ela muito bem consegue ver hoje em dia, e ela coloca aqui para nós, o luto, lá fui eu para a missão, ignorando o luto de ter perdido a pessoa mais importante da minha vida. Ela não tinha condições de ir. Ela não pôde nem parar e sentir e sofrer pela morte da mãe dela. Porque quando você vai para a missão, então, meu Deus, agora é foco naquele trabalho de vendas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 60 horas por semana, trabalhando. Então você não pode, como missionário, parar e falar, hoje eu não quero ir trabalhar porque eu tô triste, eu tô sentindo falta da minha mãe e tudo. Nada! Ixi, isso é fubecagem. Bora trabalhar. Bom, quando ela fala aqui que as duas primeiras companheiras ela não se deu bem com elas, é porque você vai encontrar, né, jovens que têm seus problemas pessoais, têm suas personalidades, e ali na missão você tem que viver de um jeito. Todo missionário, ele é colocado no mesmo nível, ou seja, todos eles têm que estudar o mesmo número de horas, todos eles têm que trabalhar o mesmo número de horas, todos eles têm que guardar aquelas regras da missão, e não é uma coisa que é fácil para todo jovem. Então alguns deles vão ter problemas. E não é normal, viu? Se você está se preparando para ir para a missão e por alguma razão está me assistindo aqui, não esquece que você é um ser humano, viu? Eu esqueci que eu era um ser humano. Eu trabalhei por 19 meses na missão Rio de Janeiro, em 93, 94, como um androide, como um robô, como um zumbi. Nada que dissesse respeito a mim tinha importância. Meu pé, eu torci o tornozelo, já comentei aqui. Se o meu pé tá doendo, não importa, eu tenho que fazer o trabalho do Senhor, a obra do Senhor. Tô apaixonada, mas eu não vou nem tocar nele, porque ele também era missionário, porque eu tenho que guardar as regras da missão, então, meu Deus, e por aí vai. Tá cansada, não importa, tá com fome, não importa. O
que você não se dá conta é que essa é uma realidade não só para os missionários de tempo integral, mas você como membro da igreja. Presta atenção se é assim ou não. Tuas aspirações, necessidades, desejos são irrelevantes. Tá chovendo, tá frio, você trabalhou até tarde da noite no sábado. Acorda e vai para a igreja. Não tem desculpa. Tá, tudo bem. Ela disse que ela sentiu... a terceira companheira dela, então, elas se deram muito bem. Ela disse que pela primeira vez na vida dela, ela sentiu algo por uma pessoa do mesmo sexo. Tinha momentos que me sentia suja, impura e até indigna. Eu achei isso aqui interessante porque ela disse que depois, que essa foi a única ocasião, né, que ela sentiu isso. E ela diz que ela fala aqui que ela não... Hoje, depois de 2 anos tentando me recuperar dos traumas que passei, descobri que não gosto de menina, que foi só uma forma que achei na época de esconder meu luto. Eu não sei, mas eu imagino que tenha sido este o caso e ela tenha visto naquela companheira já que a companheira era tão querida, compreensiva, amorosa e tudo, ela viu naquela companheira tanto conforto e ela confundiu os sentimentos dela, né? Ela confundiu. E aí tem a carência também, né? Não pode namorar nem nada. Então ela deve ter misturado as coisas aqui, mas não era algo que faz parte da natureza e orientação sexual dela, né? Aí ela disse que contou para a companheira. É tão engraçado, porque assim, ó, na igreja você tem que falar a verdade, você tem que ser sincera, abre teu coração, porque nem adianta esconder, o presidente da missão vai saber que você está escondendo alguma coisa, o bispo vai saber que tem alguma coisa acontecendo contigo, você não está falando, porque eles têm lá o tal do manto sagrado e o Senhor revela a eles. Então você vai lá e confessa, abre teu coração. Conta para mim se é verdade ou não. Sempre que você confessar algo que vai contra os padrões morais da igreja, você vai ser punido ou punida. É ou não é? Então, boa sorte com as tuas confissões. Aqui foi uma outra parte que me pegou de surpresa, porque daí ela disse que a companheira dela acabou contando para o presidente da missão, porque missionário também, você tem que contar tudo para o presidente, não esconde nada dele não. Poderiam ter resolvido as duas, né, essa situação, e falado, olha, você precisa se controlar, a gente não pode ter nenhum relacionamento aqui romântico, mas tem que contar pro presidente, igual uma criança de 10 anos de idade que faz uma coisa errada, e se o pai ou a mãe descobrir vai ser pior, então é melhor ir lá e contar. Então ela foi lá e contou pro presidente. Aí o que me surpreendeu foi que o presidente não como é que fala? Ele não foi radical com ela, ela diz aqui que ele não brigou com ela, ele conversou de uma forma que ela se sentiu ouvida. Bacana, parabéns, presidente. Eu não sei, deve ter sido 2019 ou 20, presidente da missão Brasil-Bahia. Ai, não sei se é Brasil-Bahia, não é não, mas ela serve na Bahia. Então, esse presidente de missão, ele tem esse ingrediente a mais de empatia e compaixão. E ele foi bacana com ela. Que bom, tá vendo? Claro que tem muita gente boa na igreja que tem a mente aberta e não segue tudo assim à risca, né? Ele não chamou ela ao arrependimento nem nada. Ela fala aqui que ele foi bem querido assim com ela. Bom, mas aí ele também tá seguindo agora o manual do presidente de missão. Tem que fazer uma transferência de emergência. Por quê? Porque você... por ser membro da igreja, mesmo que você seja adulta, mesmo que você saiba o que está fazendo, mesmo que você seja maior de idade, adivinha, você é fraca. E é claro que se você não for transferida, você vai acabar tendo alguma interação romântica com a tua companheira. Porque você não vai resistir. Satanás, ele tem muito mais poder do que você. Você não sabe o que é melhor para você. Você não tem força. Você precisa que eu, no caso o presidente da missão, como portador do sacerdócio, faça o que é melhor para você.
É ou não é assim? Você, se você não for pro templo, se você não usar os garments, se você não jejuar, ou, não digo nem jejuar, mas se você não orar todo dia, não fizer noite familiar, ou seja, tudo o que os portadores do sacerdócio já decidiram que você tem que fazer. Porque não são regras, né? Mas esses dogmas são criados por quem? Por homens, pelos portadores do sacerdócio. A igreja é dirigida por 3 homens e mais os 12 apóstolos. Então são 15 homens decidindo. Então, tudo isso já vem. Esses dogmas são criados para você. Olha, precisa ler o livro de Mórmon, ora. Usa esse garment. Por quê? Se você tirar o garment, um dia que seja, Satanás já vai te pegar e você vai cair em pecado. Ai, meu Deus do céu, cara, eu acreditei em tudo isso por tantos anos. É muito louco isso pra mim hoje em dia. Porque desde que eu tirei meus garments, 7 anos atrás, desde que eu me desliguei da igreja, eu nunca fiz nenhuma bobagem. Eu não caí numa armadilha de Satanás. Eu não adulterei. Eu não decidi usar drogas. Eu não saí por aí roubando todo mundo, né? Toda louca. Não, eu parei de ter a influência do sacerdócio na minha vida, porque tudo eu ia conversar com o bispo, né? Claro, lógico, por quê? Porque o bispo, ele sabe o que é melhor para você, ele tem um manto sagrado, ele recebe revelações para ala, então você confia naquele homem como se ele fosse, como sendo alguém inspirado por Deus. Eu não tenho direito a me ajoelhar e ter uma revelação pessoal e saber o que eu tenho que fazer. Para eu me sentir 100% segura, eu tenho que pedir a opinião do bispo. Aí você vai falar, não, mas isso não tem nada, não é assim não, porque a igreja ensina a revelação pessoal. Experimenta ter uma revelação pessoal que vai contra os interesses da igreja e me diga se deu certo para você ou não. Ai, meu pai! Vai lá e presta o teu testemunho que você orou e teve uma revelação pessoal de que você não deveria ir para a missão, coisa nenhuma, que você deveria prestar o vestibular. Essa resposta veio de Deus. E me conta se o bispo não vai te chamar no bispado depois da reunião e falar, isso aí não veio de Deus, isso veio de Satanás. Então não me diga que você tem autonomia como membro da tua igreja, porque você tem 0 autonomia. E eu falo isso por experiência própria. Você precisa ter a validação dos líderes do sacerdócio. Isso cria em você uma dependência psicológica, emocional e espiritual. Será que eu devo fazer isso? Ah, mas eu orei e senti. Puxa, mas como assim, né? Mas é mandamento ir para a missão. Por que será que eu senti isso? Que eu não devo ir para a missão? Ah, então eu vou conversar com o bispo. Ai. Agora, se você orou e sentiu que deve ir para a missão, foi revelação pessoal, querido. Tá? Assim, agora vai, se prepara, fofinho, vai para a missão, né? Esse fenômeno de dependência emocional, mental, psicológica, espiritual, que eles criam em você, como membro da igreja, isso é o que eu chamo de infantilização. Você é tratado como uma criança. Sempre. Tem problemas no casamento, ao invés de você como adulto, com o teu cônjuge, procurar, talvez, terapia de casal, talvez buscarem outras alternativas que vão fortalecer o casamento de vocês. Vamos conversar com o bispo, tudo fofinho, porque o bispo sabe, né? Talvez você tenha 50 anos, a tua esposa também, 50 e poucos, e o bispo tem 30. Quem sabe o que é melhor para o teu casamento é o bispo, não vocês dois.
uma criança, ela não pode morar sozinha. Uma criança, ela não tem condições de tomar decisões próprias, ela não tem a capacidade intelectual de se sustentar, certo? De estudar, trabalhar e se manter, pagar aluguel e contas. Então, ela está sempre sob o poder dos pais. É óbvio. E agora os pais vão dizer quais são as regras da casa. Não, você não vai ficar acordado até as 2 da manhã, porque, né, amanhã você tem escola às 7. Vai pra cama agora. Bora guardar esse telefone, videogame, sei lá o quê. A criança, ela tem que respeitar e obedecer os pais. Você, como adulto, por você ser infantilizado por eles, você segue as regras da casa. Você segue as regras da igreja. Agora eles te mantêm lá dentro. Porque eles te convencem, assim como uma criança de 10 anos, ela provavelmente sabe que ela não tem condições de viver no mundo sozinha. Na igreja mormon a mesma coisa. Você não vai conseguir viver no mundo sozinha, você precisa da igreja. Como é que você vai criar teus filhos no mundo? E você quer ter um casamento eterno, quer ser feliz, você tem que seguir as regras que a igreja coloca para você. Ou pelo menos o que ela te aconselha a fazer. E você acredita que se você sair da igreja agora, vai se perder, igual uma criança de 10 anos, se sair da casa dos pais. Ixi, é claro que o mundo vai devorar ela lá fora, porque ela não tem capacidade intelectual e nem emocional de se cuidar. Agora, o que você não entende como membro da igreja é que você não é uma criança de 10 anos, você é um ser humano com uma cabeça pensante, você é adulto, dono do teu próprio nariz e você tem condições sim, de viver lá no mundo, aqui fora, como eu vivo e se dar muito bem, obrigada. Experimentar o gosto da liberdade. Sem precisar que um portador do sacerdócio te diga o que você deve ou não fazer. Aí ela fala que depois que ela foi pra... Desculpa eu ter tomado um tempo falando sobre isso, mas eu acho que é tão importante, porque quando você tá lá dentro, você não se dá conta, sabe? Então tá. Aí ela fala que depois que o presidente de missão fez uma transferência de emergência, porque ela tem toda a razão, ela diz que a fofoca corre solta na missão. Claro que corre solta. As coisas têm que andar do jeitinho que elas têm que andar, como a gente conversou no último vídeo. As ovelhinhas têm que andar tudo fofinho aqui, tudo aqui, bem fofinho, tudo bem. Então tá. Então você não vai ser transferido a menos que haja transferência, porque é claro que eles fazem transferência regularmente. Agora, aconteceu uma transferência quando não é época de transferência, uma coisa assim imediata, uma emergência, separou a dupla e uma foi para uma casa, a outra foi para outra. Os missionários assim, o que será que aconteceu, né? Ixi, alguém ali pisou na bola, fubecou, ixi. E ela sentiu essa energia e ela sabe que é assim. Então ela não quis mais ir para a missão. De novo, eu fui surpreendida aqui pelo presidente dela, que falou para ela, tem certeza? Pensa. Né? Eu vou te dar 2 dias aí para você pensar e decidir se é isso mesmo que você quer fazer. Esse presidente de missão aqui tem meu respeito. Eu aplaudo ele. Muita maturidade, viu? E ela diz que naqueles 2 dias, né, ela se sentiu deslocada. Ela não podia entrar em contato com a antiga companheira dela, porque era ali que ela estava encontrando conforto, amizade. A companheira dela provavelmente estava preenchendo uma lacuna que a mãe dela deixou. E ela disse que não quis, ela ficou muito mal e não quis mais ficar na missão. Ela disse que virou chacota, porque, claro, as pessoas estavam falando dela. Bom, aí ela disse que chegou em casa, depois de 7 meses de missão. Ai, mas ela tem que ficar 18, porque será que ela veio depois de 7 meses? Ixi, né, não sei, né? Ai, meu Deus, a fofoca rola solta. Em qualquer meio social. E a igreja não é uma exceção, porque são seres humanos, né? Imperfeitos. Ai, mas é tão horrível. Aí ela fala assim, ó, que quando ela voltou para casa, a ala dela não a recebeu de braços abertos, mas com 4 pedras na mão.
Quando você vai para a missão, independente de quem você seja, independente da situação da tua família, você tem que ir e tem que, como é que fala, engolir seco, engolir o choro e ficar lá por 18 meses no caso das moças ou 24 meses no caso dos rapazes. Voltou antes, você não é bem visto, ninguém vai ter compaixão, ou pelo menos, não vou dizer que ninguém não, tá? Porque claro que tem exceções, mas no geral, você não vai ser recebido com amor, com carinho, com compaixão, tá tudo bem, né? Não, já existe aquela curiosidade, aquela agitação, o que será que ela fez? O que será que aconteceu? Ixi, foi fraca na fé, no testemunho, lá. O fato dela ter largado tudo para ir para a missão 2 dias depois da morte da mãe dela. Olha, isso me dói assim fisicamente aqui no coração. Não tô brincando não, porque eu fui para a missão e eu tentei me imaginar na posição dela e quando você vai, você já chega lá num lugar que é totalmente diferente. Ela é de Curitiba, ela foi para Bahia, né? Estados diferentes e temperatura diferente, assim, o tempo, né? Você já sente, assim, aquela falta de tudo que é familiar. Da tua casa, da tua cama, dos teus amigos, do teu trabalho, enfim. Isso já é difícil por si só. Agora coloca em cima de tudo isso o fato dela ter perdido a mãe dela. Ela foi para a missão sabendo que quando ela voltasse, a mãe dela não ia estar lá. Nada disso importa. Não. O importante é que ela não ficou os 18 meses. Ela deveria ter sido recebida depois de 7 meses de missão com amor, com carinho, com respeito. As pessoas deveriam honrar a força dela, que é não é para qualquer um. Eu não teria feito isso. Eu não teria ido, eu não ia conseguir ter ido se a minha mãe tivesse falecido 2 dias antes da minha partida. Ao invés dela ser recebida com esse aconchego e falado, olha, você foi uma heroína porque você conseguiu ficar 7 meses na missão. Parabéns. Parabéns. Agora é hora de se cuidar. Agora é hora de trabalhar esse luto dentro de você. E a gente tá aqui para te ajudar e te apoiar. A empatia não é o ponto forte de membros da Igreja Mórmon. Eu também falo isso, infelizmente, por experiência própria. Eu lembro que a minha primeira companheira, ela tinha problemas de gastrite, mas assim, muito sérios, ela sentia muita dor. Então a gente saía para trabalhar e ao invés de trabalhar 12 horas naquele dia, porque é o que a gente tinha que fazer, das 9 da manhã às 9 da noite, a gente trabalhava 2, 3, 4 horas e a gente tinha que voltar para casa e ela se queixava de dor e ela deitava na cama e dormia. Eu não sentia empatia pela dor dela. Eu lembro que eu me sentia indignada, porque eu falava, a gente devia estar trabalhando, ela devia tomar alguma coisa para essa dor e trabalhar. A gente não devia estar aqui, ela dormindo. Não estou dizendo para você que todos são assim, tão frios quanto eu fui, mas eu fui. Eu tenho muita vergonha disso, mas eu tenho que admitir. Então tá. Ela tem engolido o choro e deixado o luto dela de lado e trabalhado por 7 meses na missão e tendo inclusive 2 companheiras tão difíceis no começo, nada disso foi bom o suficiente para o Deus Mórmon. Porque o Deus Mórmon não se importa com teus sentimentos, ele quer números, ele quer faturar. Por isso que os teus sentimentos e necessidades são irrelevantes para ele. Ele é um Deus frio, calculista, cruel. Engole o choro e vai trabalhar. Que bom
que o final é feliz. Ela fala aqui, né, que hoje ela mora com o namorado dela no Rio de Janeiro, tá feliz e conseguiu tirar o nome dela da única e verdadeira igreja na face da terra. Ela resignou. Ela conseguiu tirar o nome dela dos diretórios da igreja. Isso foi um tapa de luvas. Ela saiu da igreja de cabeça erguida. Ela não deixou que aquela atitude dos membros da ala de terem recebido ela com pedras na mão porque ela não terminou a missão dela no tempo certo, aquilo não destruiu ela não se deixou abusar, ela não se permitiu sofrer nas mãos daquelas pessoas. Ela falou, quer saber, tô fora. Ela saiu e graças a Deus ela encontrou a felicidade lá fora, porque se ela tivesse ficado na igreja, sabe o que ia acontecer com ela? Ela ia ficar marcada para sempre, inclusive na ficha de membro dela, que ela voltou da missão depois de 7 meses. A fama dela ia ser péssima. Os rapazes, os ex-missionários iam querer casar com uma moça que voltou da missão depois de 7 meses. Ixi, sei não, hein? Que bom. Que bom, querida. Tá no Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro de paixão. Fiz missão lá e a minha experiência foi boa. Eu já falei aqui que a minha missão foi muito bacana, eu gostei. Eu trabalhei igual uma louca, né? Mas eu gostei de ter conhecido tanta gente, de ter feito amizades para a vida inteira. E as lembranças que eu tenho da minha missão são boas lembranças, sim, viu? Mas então ela tá morando naquela terra linda, Rio de Janeiro. Bora ser feliz. Se você sair da igreja, seja ela qual for, sai de cabeça erguida, sai sem medo, sai com um sorriso no rosto, com luz no olhar, no semblante, porque todas aquelas coisas que eles te falam lá, todos aqueles dogmas foram criados por homens, para te manter sob o jugo deles como se você fosse uma criança de 10 anos de idade. Você não nasceu para ser uma ovelhinha, você nasceu para ser uma águia. Voa, a menos que o medo te impeça. Então, nesse caso, o teu lugar vai ser no meio das ovelhinhas. E tá tudo bem. Viu? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.